Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui, dia 25, a qual muitos comemoram o nascimento de Cristo. Mas eu ainda não aprendi assim, meu irmão. Não sou contra quem comemora e não posso julgar. Quem julga nós é o Senhor. Então, estamos aqui, fizemos uma reunião hoje, a família almoçou, só faltou 2 enhos, mas tá aí, foi para cantar completo, né? Faltou só toda a família, filhos, netos, faltou 2 enhos, mas cada um tem a sua cabeça, né? Meus irmãos não vêm mais, sumiram. Mas eu estou feliz com o Senhor, porque Ele nos deu a oportunidade de nós uma vez nos reunir. A família, o projeto de Deus é a família. Então, eu e a minha casa nos reunimos. Como diz Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não tem nada a ver com a reunião de hoje. No meio, nós tem pessoas que estão firmes, outros que estão nem firmes, nem mas estão indo na igreja. Outros que estão afastados, outros que não fazem questão. E assim é a vida, né? Mas eu estou feliz com o Senhor. Feliz pela vida que Ele me deu, pelas almas que Ele me deu para estar junto comigo. Feliz porque Ele me deu mais um dia de vida. Estamos aí prontos para encerrar mais um ano. Faz mais 8 dias, né? Que a bênção do Senhor esteja sobre todos nós. Até o dia 6 de janeiro, eu estarei desejando aqueles que eu conseguir acessar a Boa Festa. Até o dia 6 de janeiro. Já passou, mas ainda está no aquecimento do início do ano, né? E a partir, tem uns 4 dias, se não me engano, 5, eu estou enviando nas minhas mensagens só versículos bíblicos, os versículos das promessas que tem na Bíblia. Não são promessas de homens, são promessas bíblicas do Senhor. A Bíblia é a boca de Deus falando conosco, através dos profetas, homens que deram suas vidas por amor ao Evangelho, por amor de Deus. Eu estou aqui para nós falarmos mais uma vez, não de religião, não de parque de igreja, porque não vai levar a salvação, mas para falar do amor de Deus sobre nós. E é o que nós vamos fazer. Temos feito e vamos continuar fazendo. Às vezes eu falo alguma coisa de política, mas não toco em política, não toco em religião, porque a verdadeira religião é a obediência, né? E principalmente o amor a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a si mesmo. E outra religião é ajudar os órfãos e as viúvas necessitadas, cuidar dos interesses das viúvas, né? Pessoas desamparadas. Livro do apóstolo Tiago, logo após Hebreus, primeiro livro depois de Hebreus, e 4 antes de Apocalipse. Vamos para mais um vídeo. Esses vídeos que eu os primeiros agora é Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio eu tenho mais dificuldade. Mas são mandamentos do Velho Testamento, mas que Jesus não aboliu nenhum. Ele continua, né? Então vamos iniciar o vídeo assim. Pai, perdoa os meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento, ignorância, que eu fiz, que eu posso fazer. E agradou o Senhor, perdoa, Pai. Somos pecadores, Pai. Perdoa a minha parentela, perdoa da minha casa, Pai. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado por um ano que está aí prestes a terminar. Obrigado pela tua presença e principalmente obrigado por ser o Senhor Deus Santo não desistir de nós pecadores, Pai. Pedindo ao Senhor, Pai, nessa hora que fala conosco aí no capítulo 5 do livro de Levítico, que não sei o que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor tem a falar através da tua mensagem, seja feita a tua vontade. Amém. Irmão, o livro de Levítico
são o livro dos levitas, né, dos sacerdotes, constituídos por Deus, os mandamentos que Deus deu a Moisés, e ficou para nós, né? Capítulo 5 de Levítico, do versículo 1 até o 13, o santifica pelos pecados ocultos. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia de que for testemunha, seja por que viu ou porque soube, se o não denunciar, então levarás com iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto, de fera imunda, seja corpo morto, de animal imundo, seja corpo de réptil imundo, ainda que não soubesse, contudo será imundo e culpado. Ou quando tocar imundícia de um homem, seja qualquer que for a sua imundícia, com que se faça imundo, ele for oculto e o souber, depois será culpado. Aqui estão os pecados ocultos, esses pecados ocultos para o homem. Para Deus não, ele está vendo todas as coisas, não é oculto a Deus. Muitas vezes nós conseguimos ocultar do homem, do nosso líder espiritual, do nosso patrão, do nosso líder do trabalho, da família, não está oculto aos olhos de Deus. Aqui fala dos pecados, um pecado que nos faz entender que nós temos hoje conhecimento dele, a pessoa que pecar vindo uma voz de blasfêmia, de que fosse testemunha, seja porque viu, porque não denunciou. Voz de blasfêmia. Aquele que blasfema contra o Espírito Santo, ele não tem salvação. Agora os demais nós vamos deixar. Quantos pecados, contando esse versículo primeiro de blasfêmia, nós temos sobre nós? Quantas vezes nós pecamos, acusando o nosso irmão que está fraco? Quantas vezes nós pecamos, apontando o dedo? Talvez quando fala o pecado oculto, talvez só com nós mesmos. A gente vê uma pessoa e começa a falar quem era fulano, como ele está hoje, caído. A gente fala, aquela pessoa se diz cristão, olha a vida que ela leva. Só entre nós, é o pecado oculto, não falando para ninguém. Mas aquele que som do coração ele tem visto. Ele conhece nosso pensamento e intenção do nosso coração. Nós estamos acusando. Mas a palavra fala que nós temos que denunciar. Se nós vimos, não é denunciar para todo mundo. É falar com a mesma pessoa. Isso que você falou é uma blasfêmia, Deus não perdoa. Você não pode estar blasfemando. Se ela não te deu ouvido, vai ao líder espiritual de vocês, seu pastor, o padre que dirige a tua igreja, leva ele e conversa, para que a gente não seja culpado do pecado das pessoas. E o maior pecado que nós trazemos nós é quando nós julgamos, talvez só no nosso coração, na nossa mente. O maior pecado é esse que nós guardamos. E isso faz uma ferida na nossa alma. Isso nos faz enfraquecer. Deixando que a pessoa que nós estamos acusando, que nós estamos testificando entre nós contra ela também está ficando doente espiritualmente. Porque os nossos olhos, a nossa cobiça, o nosso pensamento, ela enfraquece os que estão do nosso lado. Principalmente se ele estiver fraco na fé. Se ele não tem a fé, e a fé dele é tão pequena que ele blasfema. Ele fala uma palavra que não se deve falar. Ele chama maldição para as pessoas. Isso tudo é blasfêmia. Então é isso que nós devemos ser culpados. Nós somos culpados dos pecados que nós mesmos ocultamos dentro de nós. Tem alguma coisa que nós devemos falar com as pessoas e nós não falamos, guardamos aquela mágoa, aquele rancor. Nós somos culpados. Isso afasta o Espírito Santo de nós. Porque o nosso coração está carregado de julgamento, nosso coração está carregado de iniquidade, os pecados ocultos que nós temos.
para nós não parece não ser nada, porque ninguém está vendo, ninguém está ouvindo você falar, mas Deus, aquele que sonda o coração, Ele está vendo, Ele está em oculto, está te vendo. E as demais coisas que ele fala aqui, tocar em corpo morto, porque os levitas, o povo de Deus, ele não podia tocar nas coisas imundas. E Jesus Cristo, ele não veio abolir a lei. Ele veio fazer cumprir. Ele reduziu porque era muito pesado para nós, era muito difícil a gente alcançar a salvação através dos 10 mandamentos. Eu tenho para mim que talvez, não, eu estou falando de mim, eu não estou falando do Espírito. É o que eu entendo quando eu estou na Bíblia, que esses pecados de corpo morto, de coisas imundas, não todas, nós não está fazendo mais parte. Mas vamos ter na mente a certeza que ele não aboliu a lei continua. Se a Bíblia está escrita, ela continua. Devemos lavar as nossas imundícias, nossos pecados, quando nós aceitamos Jesus, somos batizados em água. Quando nós confessamos Jesus, somos batizados em águas correntes. Irmãos, não estou criticando ninguém, mas eu não falo em piscina. Eu aprendi com alguns pastores que quando a gente é batizado em piscina, o primeiro, se a água for limpa, trocada, o primeiro que entrar, o pecado fica. Mas o que entrarem depois dele, seja um, ou dois, ou três, sei lá quantos, que vão batizar, os pecados vêm sobre ele. Então nós estamos pegando mais pecado, né? Isso eu aprendi, não na Bíblia. Mas na Bíblia eu aprendi que Jesus, João, os discípulos, eles não batizavam em poços. Quantos poços tinha em Jerusalém? Muitos, né? Eles batizavam em água corrente. A palavra do Senhor nos ensina que a água, ela leva o pecado. Se você está banhando na piscina, então onde tem teu pecado? Você ficou na piscina, né? Então, isso eu aprendi, irmão. Não estou julgando igreja nenhuma, nem ninguém que batiza. Quem nos julga é Deus. E a gente levar, pensar no nosso consciente, olhar bem o que foi ensinado, como eu falei, é certo. Se você lava uma roupa numa bacia ou num tanque, você tem que passar várias águas. Mas a que saiu bem limpinha mesmo foi a primeira. Porque as demais ficou com um resíduo da primeira roupa que foi lavada. Porque você não vai abrir uma torneira num tanque, abrir o tanque e tocar água em cada peça de roupa que você lava. Né? Assim é o batismo. Assim é a nossa vida com Deus. Então, eu aprendi que temos que ser batizados em água corrente. Não aprendi pelo homem, pela Bíblia, pelo homem Jesus Cristo, pelo profeta João. Ele batizava todos em água corrente. Eu tenho mais discípulos. Os pecados foram levados de todos. A água lava o pecado. A água é vida. E nós temos nova vida. Então, quanto aos demais pecados, nós temos que vigiar no que tocar, no que falar. Talvez tocar é acusar a pessoa que faleceu cheia de pecado. E a gente ouve demais isso. A pessoa era ruim, ela vai direto para o inferno. Nós estamos tocando um corpo morto. Nós estamos tocando imundícia na pessoa. Porque nós sabemos. Mas a gente julga, principalmente o cristão, eu já vi muitos católicos falar isso também. Então, se a alma dele está perdida, é nossa que estamos julgando ele. E tem as demais, como nós lemos, né? Corpo morto, imundície do homem, seja qual for. Muitas imundícias, né? Outro imundício que eu tenho, que eu vejo, é em tocar na mulher no tempo da separação, né? Eu sei da menstruação. É imundício, mas muitos homens tocam.
Eu, no meu tempo do mundo, eu ouvi muitas mulheres falar isso. Eu ouvi muitos, já depois que eu aceitei Jesus, eu ouvi muitos homens, colegas de trabalho, falar isso. A imundice do homem. Nós devemos tocar. A mulher tem um tempo da separação dela, né? É um círculo da mulher, então, é a imundice. Então, tudo que está na Bíblia tem um erro que nós temos que consertar, para não ser lançado fora do povo de Deus, né? Aí são os pecados ocultos que a Bíblia diz que a Bíblia condena e que a gente deve vigiar. Cuidado com a nossa mente, né? Cuidado com o que você fala, com o que você vê, com o que você ouve. Porque do homem você pode ocultar, mas de Deus você não oculta. Ele está lá de cima, ele sabe todas as coisas, está vendo todas as coisas. Versículo 12 e 13. E trará o sacerdote, e o sacerdote dela tomará na sua mão, cheia pelo seu memorial, e queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do Senhor, a expiação do pecado é. Esses são os animais que eram sacrificados. Assim o sacerdote poderá parar a expiação do seu pecado que cometeu, e alguma destas coisas ele será perdoado. O restante será do sacerdote como uma oferta de manjares. Essa oferta que nós temos que dar ao homem por todos os seus pecados. Nos pecados, as ofertas, para ser purificados dos pecados, era o sangue de animais. A gordura ser queimada, a pele, todo animal ser queimado e o sangue ser espargido. Era o sangue dos animais que pagava nossos pecados, nossos erros. Mas hoje estamos debaixo da graça. Jesus deu seu sangue para expiar todos os nossos pecados. O Deus Santo, o Filho de Deus, ele deu o sangue dele por amor a mim e a você, para expiar todos os nossos pecados. Estamos debaixo da graça, meus irmãos, mas todos nós, mesmo nós que aceitamos Jesus, pecamos, erramos. Temos pecados ocultos também. Nós ocultamos do homem, mas não ocultamos de Deus. Versículo 14 a 19. O sacrifício pelo pecado de ignorância. Falou o Senhor a Moisés dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará o Senhor pela sua expiação um carneiro sem defeito, rebanho, conforme a sua estimação, 100 ciclos de prata segundo o ciclo santuário, para a expiação da culpa. Esse pecado por ignorância, eu creio que a ignorância é não saber. Não é ignorância se a pessoa ser estúpido, uma pessoa ignorante, não. Ignorância é ela não saber onde ela está tocando, o que ela está fazendo, o que ela está falando. Ela está ignorando o seu erro. Ela não sabe que está errado. Mas você, que sabe, deve chegar até essa pessoa e falar: olha, você não está entendendo, isso é pecado. Não deve fazer isso, senão você não vai se salvar. Esse é o jeito que nós devemos falar. E pelo pecado da ignorância, vai mais o sacrifício de um animal. O sangue, a carne, a gordura. E o que se sobrava era do sacerdote. Para ele molar fora dos muros da cidade, fora do templo. Nós vemos que Jesus Cristo padeceu por nós fora dos muros da cidade. Ele foi crucificado fora da cidade, fora do muro. Todo aquele que era crucificado, tinha morte, crucificação, ele era maldito, ele fez maldição por nós. E todos os animais sacrificados, a carne dele, a gordura, o pelo, tudo, os ossos eram queimados fora do arraial, porque era imundo, era miserável, era o preço do teu pecado. Sacrifício de animal, sangue, que a alma era espargido no santuário,
no templo, mas o resto, o que era maldito, a carne, os ossos, a pele, a gordura, era queimado fora dos muros da cidade. Toda a maldição estava fora do arraial. Deus limpando o arraial do povo de Israel. Deus limpando o pecado do povo de Israel através do sangue alheio, sangue de animais. Era alheio para nós, mas era tudo de Deus, era tudo de Deus. Para Deus não era, ele dava, ele entregava os animais, escolhia os animais para ser sacrificado pelo nosso pecado, a escolha era de Deus. Mas quando ele viu que não tinha jeito para o homem, ele escolheu um sacrifício melhor para nós, para não sacrificar tantos animais e continuar pecando. Ele escolheu seu próprio filho, unigênito de Deus, para se sacrificar por nós, pelo nosso pecado, para levar a nossa enfermidade. Esse foi o que Deus escolheu para nós nos salvarmos. E nós hoje não fazemos caso da cruz. Não somos obedientes à palavra. É a Bíblia que fala, não sou eu, irmão. Tudo que eu falo aqui é da Bíblia. E se alguma coisa está fora da interpretação sua, a gente pode conversar e talvez nos entendermos. Mas medita bem nessa palavra, versículo 5, do 1 até o 19. O 18 e 19 diz assim: e trará o sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho conforme a sua estimação, para a expiação da culpa, e o sacerdote por ela, para a expiação do erro que cometeu, sem saber se ele é perdoado. Ignorância sem saber. Expiação de culpa é, certamente fez culpado diante do Senhor. Que nós devemos entender, irmão, que todo sacrifício ia uma vida do animal. Não era eu que escolhia, não era a pessoa que estava no eu que escolhia. O próprio Deus escolhia o que deveria ser sacrificado. Sabe por quê? O justo juiz, ele sabia o peso do nosso pecado, o que era necessário para pagar, para expiar, né? Pagar, não expiar. Hoje o sangue de Cristo nos purifica de todo mal. Termina aqui, essas são as palavras que eu tenho para os irmãos. Eu creio que pelo Espírito Santo, que mais o Espírito fala para o nosso coração. E amanhã, quinta-feira e sexta, estaremos ainda no livro de Levítico, pelo sacrifício dos pecados ainda. Saberemos muito no decorrer dos tempos, se a Deus assim o permitir. Que Deus abençoe. Quando os irmãos for orar, ore para que Deus me dê entendimento da palavra dele, para juntos nós aprendermos. Ontem eu gravei 3 vídeos do capítulo 9 de Êxodo, e nenhum foi, o quarto foi. Eu creio que a palavra que eu estava trazendo nos outros não era a que era para ser dita. Mas o quarto eu creio que Deus aceitou. E foi essa. Espero que tenha te edificado. Vamos orar, Senhor? Senhor Deus e Pai, obrigado por mais um vídeo. Obrigado por cada vida, Pai, que está agora na Tua presença, Pai. Eu peço ao Senhor pela nossa necessidade, pela nossa luta, pelo deserto que nós estamos passando, onde o Senhor está nos provando para que nós sejamos aprovados. Eu peço ao Senhor para por portas abertas, cura de enfermidade, um milagre. Quantas pessoas estão precisando do milagre do Senhor? Principalmente o milagre de converter as nossas almas para que nós venhamos entender e fazer a vontade do Senhor, Pai. Atende a oração do Teu filho, da Tua filha, Pai. Glorifica o Teu santo nome na nossa vida, no nosso lar, no nosso ministério. Amém. Meus irmãos, acabou mais um vídeo, estamos com 232 inscritos no YouTube. E eu quero falar a última profecia que está para se cumprir. Jesus Cristo está voltando e Ele voltará. Está próximo o dia. Prepara a igreja para encontrar com o teu Deus. Igreja somos nós, irmão. Jesus te ama, eu também te amo. Um abraço, irmão Jorge. Boas festas. Até o dia 6, estarei desejando. Boas festas para você, 6 de janeiro. Que Deus os abençoe e fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Um abraço para cada um dos irmãos.